Olá, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver o que vai acontecer na aula. Seu objeto de conhecimento: crenças, convicções e atitudes. Detalhamento do objeto: as diferentes crenças e atitudes como filosofias de vida. Ateísmo, agnosticismo, budismo, messianismo, cristianismo e transcendência, entre outras. Agora você pega o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, para fazer as anotações importantes e vamos à aula. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula. E hoje nós vamos trilhar aí os caminhos nas diferentes crenças, nas diferentes religiões e como elas vão implicar, como elas implicam, como elas atuam na nossa vida para fazer de nós pessoas melhores. E nós estamos trazendo o tema sobre a liberdade de pensamento, de consciência, a liberdade de religião ou a liberdade religiosa. É um tema muito importante porque nós estamos numa sociedade plural, numa sociedade diversificada. E a sociedade, ela precisa, o Estado, as autoridades dessa sociedade precisam nos garantir esses direitos de expressão, de crença, de pensamento, de religião ou de não religião. Vamos lá. Quando uma pessoa expressa a sua opinião acerca de um determinado assunto, ela está exercendo o seu direito de liberdade de expressão. O nosso país nos garante esse direito, as leis do nosso país nos garantem este direito de expressar a nossa opinião, de expressar o nosso pensamento. Porém, continuando, este direito, como todos os outros, possui seus limites. Um desses limites, e talvez o mais importante, seja expressar a opinião sem ferir ou agredir as outras pessoas. Então, alunos, isso é muito importante. A gente dizer o que pensa, dizer o que acha de determinado assunto, mas sem ferir a outra pessoa. É um limite, a gente diz, é uma linha muito tênue, ou seja, é um limite muito delicado, é um limite que às vezes não é bem claro, mas nós precisamos ter aí aquilo que chamamos de bom senso, para dizer o que nós estamos pensando, mas ao mesmo tempo sem ferir, sem agredir. Eu posso não concordar com outra religião, mas eu não tenho o direito de atacá-la, não tenho o direito de feri-la, de ofender os adeptos daquela religião, as lideranças daquela religião. Eu não concordo porque eu escolhi a minha. Então eu sigo em paz na minha e deixo com que o outro, a outra pessoa que tem uma religião diferente da minha, siga em paz com a dela. Vamos continuar aqui nas nossas cartelas. Liberdade de pensamento, consciência e religião. A liberdade de expressão é uma forma de manifestar a nossa liberdade de pensamento. Essas três palavras estão conectadas: pensamento, consciência e religião. Então, uma forma de expressar a minha opinião, a minha consciência, o meu pensamento, sobre essas formas de falar, de manifestar, de expressar, de dizer o que eu penso. Por maneiras escritas, de forma escrita, de forma oral, de forma gestual. Vamos seguir. Quando esse pensamento, essa expressão ferem a dignidade, a vida, a liberdade, a crença e mesmo a liberdade de expressão de outras pessoas. Quando eu me expresso, mas quando eu estou ferindo a outra pessoa, então já não é mais liberdade. Já passa a ser um delito, um crime, um pecado. Eu não posso ferir aquilo que é caro a outra pessoa, como também aquilo que é caro a mim. Vamos lá. Assim, como temos a liberdade de expressar nossas opiniões,
também temos que responder pelas consequências daquilo que expressamos. Se a opinião que eu expresso, de repente, ela culmina num ato de preconceito, num ato de intolerância, eu preciso responder por aquilo. No nosso país, diferentes formas de preconceito, diferentes formas de intolerância são consideradas crimes. Então, eu preciso responder por esses meus crimes. É o que a ética e a moral vão chamar de responsabilidade. Eu preciso responder por aquelas coisas que eu falo, daquela forma que eu me manifesto. Então, por isso que muitas vezes, em determinados momentos, precisamos tomar muito cuidado com a forma que nós nos expressamos. Vamos lá. Por isso, devemos pensar bem acerca do que vamos falar, de como e quando vamos nos expressar, para garantir que ninguém seja ferido por nossas expressões. Olha aí, pensar bem. Gente, por isso que nós estamos estudando, por isso que nós estamos conhecendo, por isso que esses assuntos da liberdade de expressão, das tolerâncias e intolerâncias, das diferentes formas de preconceito, são assuntos sempre recorrentes, seja no ensino religioso, seja em outras disciplinas, porque nós estamos na educação básica. Então, quem está na educação básica, quem está estudando nessas séries iniciais, está aprendendo, está se formando como cidadão, para que quando chegue à plenitude dos seus direitos, a partir dos 18, dos 19, dos 20 e poucos anos, já aprenda a viver nessa sociedade plural e aprenda quais são os seus limites, os limites dos seus direitos e o limite do direito das outras pessoas também. Isso é importante. Agora, isso que eu estou falando tem uma raiz muito importante, tem uma origem muito importante, que é na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Essa declaração, ela é a base, ela é a raiz de algumas leis que nós temos no Brasil e em outros países que também assinaram esse documento no ano da promulgação dele. Os países que assinaram esse documento se comprometeram em adaptar as suas leis aos princípios dessa declaração. No artigo 18 desta declaração, nós temos o seguinte texto: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Baseado nesse artigo é que estão também as leis brasileiras, que nos garantem a liberdade de culto, de manifestação religiosa, de aprofundamento, de vivência das religiões, ou a religião que a nossa família nos ensina, ou a religião que nós, quando assumimos a maioridade, quando assumimos a plenitude de nossos direitos e de nossa consciência, escolhemos seguir. Às vezes nós nascemos numa religião e escolhemos outra com o passar do tempo, quando nos tornamos adultos. Isso é uma liberdade nossa. Então, os direitos humanos, ele já vem falando isso, todo ser humano, toda pessoa nasce com essa liberdade. Essa liberdade precisa ser respeitada, precisa ser garantida pelas leis de cada estado, de cada país, de cada grupo social. Nós não podemos, por exemplo, impedir que uma pessoa abrace determinada religião porque é contra a lei. Não, essa lei ela não deveria nem existir. Vamos seguir aí. Se nós temos direito a abraçar qualquer religião, qualquer crença, nós também temos o direito de não crer. Há pessoas na nossa sociedade que não creem em Deus, que não creem numa religião, que não seguem nenhuma doutrina religiosa. Olha o que diz aí na cartela. Se há liberdade de pensamento, também há liberdade de religião. Se ser humano tem direito de escolher a religião que desejar, mas também tem o direito
de não escolher religião alguma. É o caso de agnósticos e ateus e pessoas sem religião. Se nós temos o direito à prática religiosa, também há o direito de não seguir religião alguma. Isso é um direito. E nós vamos agora entender um pouco essas expressões que às vezes nós escutamos pessoas da nossa família dizerem que são ateus, que são agnósticos, que não têm religião. Vamos entender um pouco esses termos, até para a gente poder usá-los com mais propriedade. Vamos ver o que é o ateísmo. O termo ateísmo diz respeito a correntes de pensamento que negam ou desconsideram a existência de divindades. Esse termo deriva do substantivo ateu, que etimologicamente significa sem Deus, já que sua composição íntegra da palavra grega theos, que significa Deus, e o prefixo a, que indica uma negação. Logo, o ateísmo denota a doutrina que congrega todos aqueles que duvidam ou convictos da inexistência de Deus. A palavra ateu, ela vem da expressão grega atheos, não Deus. Ou seja, Deus não existe. Aqueles que negam, que acham que não existe nenhuma divindade, nenhum poder superior a nós, muitas vezes as pessoas dizem, mas o ateu acredita na ciência, mas a ciência ela não é uma divindade. O ateu acredita em não sei o quê. Mas essas coisas não são divindades. Da mesma forma, se a pessoa se diz ateu, mas tem determinadas superstições, então ela não é ateia, porque o ateísmo ele é a negação total de qualquer realidade espiritual, de qualquer força sobrenatural que possa agir na vida do ser humano. Então, se a pessoa se diz ateu, mas até acredita em superstição, em sexta-feira 13, por exemplo, então você não é bem ateu, Vamos escolher aí um termo, para que você possa se enquadrar. O ateísmo é a negação total de qualquer realidade espiritual ou sobrenatural. O mundo, a existência, ela é apenas matéria. Ela é apenas o material e inclui também aí os sentimentos, as emoções, Mas não passa disso. O ser humano não teria uma realidade espiritual, muito menos após a morte iria para um mundo espiritual. É interessante a gente saber dessas coisas. Se o seu irmão mais velho, se o seu primo, se o seu tio se diz ateu, mas quando passa na frente da igreja faz o sinal da cruz, então o seu irmão, seu primo, seu tio não é ateu. Você já está sabendo disso, você diz para ele isso. Você está aprendendo aqui, Vamos entender mesmo esses conceitos. E vamos ver o que é o agnosticismo, que tanta gente se declara, eu sou um agnóstico. Vamos entender o que é isso, O que são essas pessoas que se dizem agnósticas? Vamos lá. Agnosticismo é um termo de origem no grego, sendo a junção do prefixo indicativo da negação, a, e o termo gnósticos, relativo a conhecimento. Então, o agnosticismo seria a negação de um conhecimento. Qual conhecimento, professor? Meu Deus, quer dizer que a gente não tem que estudar? Não. Do conhecimento religioso, do doutrinário. Vamos seguir aqui no conceito. O agnosticismo é a crença de que a existência de Deus é impossível de ser conhecida ou provada. A palavra agnóstico significa essencialmente sem conhecimento. Ou seja, o agnóstico é aquele que não segue nenhuma doutrina, porque para ele é impossível conhecer a Deus, chegar a Deus. Tanto faz se Deus existe ou não. Para ele é impossível chegar a Deus por meio de qualquer doutrina, por meio de qualquer rito, de qualquer forma de culto. Então, se Deus existe ou não, tanto faz. Eu vou seguindo aqui a minha vida fazendo bem a todos,
Ateu, e é importante colocar isso, ateu e agnóstico não são pessoas más. A gente tem que quebrar essa ideia de que o ateu, o agnóstico são pessoas ruins. Não são. A escolha de não crer não tem nada a ver com ser bom ou ser mal. Até porque pessoas religiosas também podem praticar o mal. Por isso é que nas religiões tem a ideia do pecado. O pecado é quando o religioso age mal. Né? Isso é simplesmente uma forma dessa relação ou não relação com o divino, com o sagrado. Ok? O agnóstico, só para finalizar a questão do agnosticismo, é aquele que Deus existe, não existe, eu não sei dizer. Né? E acredito que nenhuma das religiões, nenhuma das teologias que nós temos, das igrejas, das comunidades religiosas, são capazes de provar essa existência. Vamos seguir adiante. Olha aí essa imagem que interessante. Diante desta pluralidade de visões, de quem acredita, de quem não acredita, de quem escolhe por não acreditar, de quem tanto faz se Deus existe ou não, diante dessa pluralidade de visões, de concepções, de crenças, e mesmo com a possibilidade de optar por não seguir uma religião ou de não crer em Deus, há sempre o risco das discordâncias. E daí as diferentes formas, podem surgir aí as diferentes formas de preconceitos e intolerância. Com tantas religiões diferentes, com tantas formas de se dirigir a Deus de maneira diferente, às vezes pode acontecer uma discordância. E dessa discordância um ato de intolerância. Às vezes a forma de não crer, né, o fato da pessoa escolher não crer, essa pessoa pode ser atacada por um religioso, um crente, como também ela pode atacar um religioso, um crente. Então, diante de toda essa pluralidade em relação ao mundo espiritual, ao sagrado, a Deus, olha a figura aí, alguém pensando, e ao redor ali o símbolo de várias crenças, né? Diante dessa pluralidade, dessa diversidade, né, há o risco da intolerância religiosa, que no nosso país é crime, né? Os atos de ódio, de raiva em relação a uma religião diferente. Vamos ver agora o que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender, rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. Excelente conceito esse. Muito detalhado, poucas palavras, mas muito objetivo e, ao mesmo tempo, com um certo detalhamento. Né? É o ato, tolerância religiosa é quando a gente discrimina, ofende, rechaça, agride aquela religião ou aquela pessoa que pratica uma religião diferente da nossa. Isso é crime no Brasil. Não pode acontecer. Eu preciso respeitar quem tem uma religião diferente da minha ou quem escolheu não ter nenhuma religião. Da mesma forma, as outras pessoas têm que respeitar a minha religião. Uma sociedade democrática se constrói com respeito, e respeito é uma via de mão dupla. Isso é importantíssimo diante dessa variedade enorme aí de concepções, de filosofias de vida, de sistemas religiosos. Para que esse respeito, né, essa via de mão dupla aconteça, o Estado tem um papel importante. Vamos ver aí qual é o papel do Estado? Olha a imagem que nós temos aí nessa cartela, pessoas de diferentes culturas e religiões, uma ao lado da outra, caminhando juntas, né? Vamos ver o papel do Estado. Para garantir essas liberdades e impedir crimes como o de intolerância religiosa, é fundamental a intervenção do Estado, ou seja, do poder público, como conjunto de instituições que garantem os direitos fundamentais da pessoa. Né? Olha aí o que é o Estado, é esse conjunto de instituições, esses poderes públicos, executivo, legislativo, judiciário, as forças de segurança, as repartições públicas, que vão garantir às pessoas o seu direito de liberdade religiosa e de crença e que vão garantir que não existam os atos de intolerância
religiosa. Isso é importante. O Estado tem essa missão, tem esse dever. Garantir que, diante de toda essa liberdade de culto, de expressão religiosa, de crença, também haja o respeito, que ninguém agrida a religião de ninguém, que ninguém agrida o líder religioso de ninguém. Vamos continuar com o papel do Estado. Para resguardar os direitos de expressão e de liberdade religiosa e garantir que todos respeitem esses direitos na sociedade, Estado e as instituições, ao Estado e as instituições que o compõem, cabem. Vamos ver quais são os papéis concretos do Estado nesse sentido. Elaborar e aplicar as leis. Elaborar e aplicar, por exemplo, as leis de combate à intolerância religiosa. As leis que garantam a liberdade religiosa. Vamos ver o próximo. Mediar e resolver os conflitos. Se houve um caso de intolerância religiosa ali na minha vizinhança, cabe ao Estado, aos órgãos que compõem o Estado, né, mediar e resolver esses conflitos. Né? Punir se tiver que ser punido, absolver se tiver que ser absolvido, instruir, orientar o que tiver que acontecer após esse conflito. Né? Vamos ver o próximo. Punir aqueles que desrespeitam as leis. É preciso que haja uma punição. Quando eu cometo um crime de intolerância religiosa, eu preciso ser punido, a pessoa precisa ser punida, né? Porque eu infringi a lei. Né? Isso é importante. O Estado tem esse papel. Vamos seguir adiante. Já vimos aí, vamos ver o Estado laico, né? O conceito do Estado laico. Para que essas coisas aconteçam, o país, o Estado, a nação, a sociedade precisa ser laica. Vamos ver o que é o Estado laico. Estado laico ou, no âmbito religioso, Estado secular, é aquele que não adota a religião oficial, não interfere nos assuntos religiosos, ao menos que esses estejam relacionados diretamente com questões jurídicas, e não se deixa ser influenciado por nenhum viés unilateral religioso, ou seja, é independente de qualquer religião. Outro conceito muito bom. Né? O Estado laico, ele é um Estado que não tem religião oficial. Por isso mesmo, todas as expressões religiosas são permitidas nele. Ele não tem nenhum vínculo com o Estado, com a religião. Esse Estado, essa nação, esse país, essa cidade, não tem nenhuma relação, mas ao mesmo tempo respeita a instituição religiosa. Vamos seguir adiante. Quanto mais independente for o Estado e a sociedade em relação à religião, mais liberdade religiosa haverá. A liberdade de pensamento e a liberdade religiosa são elementos que ajudam a compor a democracia. A gente fala tanto em democracia, né? Então, a democracia ela também se compõe dessa independência entre Estado e religião. Vamos seguir. Em um país democrático, deve haver liberdade para a expressão de todos os tipos de crença. Se de repente um tipo de religião é proibido, né, então já compromete a democracia. Se num estado 99% da população for de uma determinada religião e 1% for de outra, aquele estado precisa também ter leis voltadas para aquele 1%. Senão isso também ameaça a democracia. Vamos ver agora então, já que o Estado é laico, como seria essa relação entre religião e sociedade? Apesar das fortes raízes religiosas do Brasil e do respeito e reconhecimento do país para com a Igreja Católica, o Estado reconheceu que nas últimas décadas houve um crescimento exponencial de outros grupos religiosos entre os brasileiros. Né? Apesar da forte presença e da forte atuação da Igreja Católica na história do Brasil, atualmente houve um aumento populacional dentro de diferentes grupos religiosos no Brasil. Vamos lá. A relação entre essas duas dimensões da vida humana são profundas, mas ao mesmo tempo
em um país como o Brasil, possuem limites claros. Vamos ver aí quais são esses limites, né? A laicidade do Estado. O Estado precisa ser laico, não pode ter uma religião oficial. O respeito mútuo entre as tradições religiosas e as diferentes espiritualidades. Uma religião tem que respeitar a outra. A liberdade de manifestação de todas as religiões. Todas as religiões precisam ter a mesma liberdade de se manifestar. Seguindo, a liberdade para a construção de templos e espaços sagrados. Se tem direito à plena manifestação, também tem direito de ter os seus espaços sagrados, e esses espaços sagrados precisam ser respeitados e protegidos pelo Estado. Né? A gente tem visto muito aí a agressão, por exemplo, aos terreiros das religiões de matriz africana. As pessoas entram, destroem tudo, é crime. Não se pode. Eu posso não ser de religião de matriz africana, eu posso ter uma outra religião, mas eu tenho que respeitar os terreiros, as casas de santo. Eu não posso chegar lá e quebrar tudo. É crime, está errado. E, por fim, as religiões devem respeitar a democracia. Nada de impor a sua teologia, a sua doutrina, os seus valores sobre todos os brasileiros. Não é como se todos os brasileiros fossem daquela única igreja ou daquela única religião. Não pode, porque não são. O Estado brasileiro ele é plural, ele é diversificado na sua dimensão religiosa. Então, nada de uma religião querer impor seus valores, suas verdades para todos os brasileiros. Não pode. Isso fere a liberdade religiosa, isso fere o respeito à dimensão religiosa. Né? Então, precisamos ter essa consciência, né, de que numa sociedade como o Brasil, tem espaço para todas as religiões, mas é preciso também que as religiões respeitem os espaços umas das outras. Né? E nada de querer impor suas verdades sobre outras pessoas. Se aquela pessoa não é do meu grupo religioso e ela tem sua própria verdade, seus próprios costumes, seus próprios valores, deixa ela viver com os valores dela, os costumes dela, os ensinamentos dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu preciso viver os meus para a minha vida e, ao mesmo tempo, adaptando esses valores às leis que regem o Estado brasileiro. Né? Eu falando isso parece que é simples, né? Que é fácil, mas nem sempre é fácil. É muito alto o índice aí de crimes de intolerância religiosa. Né? Então, nós precisamos superar isso. Precisamos entender que toda religião, todo grupo religioso tem seu direito no Brasil e precisa respeitar o direito dos outros. Muito obrigado, alunos, pela atenção. Muito obrigado por ouvir essas palavras e vamos crescer juntos no caminho de uma sociedade harmoniosa. Até a próxima!